vamos inaugurar hoje uma série de reuniões com o professor Hermes e o grupo dele de ética em assistência de uma maneira geral, né, a utilização dos prontuários médicos, preenchimento, comportamento, para a gente tentar minimizar os erros insistentes que nós temos de, no dia a dia, acabar infringindo, eventualmente, o Código de Ética Médica, mesmo que inconsciente, mesmo que de uma maneira sem intenção, né? Mas isso, insistentemente, a gente acaba ocasionando. Então, professor Hermes, a reunião é toda sua. Professor Hermes Freitas Barbosa é professor do Departamento de Patologia e Medicina Legal e prata da casa, né? Fez GO, foi médico assistente, diretor clínico da Mater, trabalhou por muitos anos com a gente e se enveredou aí para o lado do direito médico e da ética e da bioética, né? E hoje é docente do Departamento de Patologia e Medicina Legal. Hermes, um prazer muito grande estar aqui com você, receber você aqui de novo de volta na nossa casa, e é todo seu. Muito bom dia a todos. Deixa eu só confirmar se me ouvem bem, né? Tudo certo? Então tá bom. Sim. O prazer é todo meu de voltar à casa, né? É sempre muito bom. É uma pena que a gente não esteja lá no nosso anfiteatro, no nosso bom e velho anfiteatro, mas nós estamos no nosso anfiteatro virtual aqui, né? E hoje nosso desafio aqui é falar um pouquinho das implicações jurídicas do preenchimento incorreto do prontuário, né? E a primeira vez que eu e o Júlio conversamos sobre isso, ele me falou que a ideia, talvez, no primeiro momento, fosse fazer um bate-papo, né, para a gente apresentar algumas situações, algumas cascas de banana que às vezes são colocadas no nosso caminho e que às vezes a gente cai nelas, né, a gente escorrega nessas cascas de banana por não estar atento, né, a um ou outro detalhe. E eu resolvi levar essa ideia a sério, de bate-papo, e hoje eu não trouxe uma apresentação em slide, né, como normalmente a gente faz, né, a gente vai bater papo mesmo, eu vou contar algumas histórias para vocês, né. Essa é uma pegada um pouco diferente do que a gente faz na medicina, a gente sempre usa slide e tal, né, mas a área de ética e direito é diferente mesmo, né. Eu me lembro que agora, o mês passado, se eu não me engano, eu participei de um congresso, aí o pessoal, na verdade de dois, mas da área médica, um me deu 12 minutos para falar, né, o outro me deu 15, né. Eu fiquei assustado, porque, paralelamente a isso, eu fui num outro congresso, só que de direito, aí eles me deram 1h30, né, para fazer minha palestra. Falei, gente, porque 20 minutos, normalmente, a gente gasta nas introduções, né, nas notas introdutórias. E essa 1h30, a maioria das pessoas usava sem slide, né. Vamos fazer isso lá na GO, né, vamos bater um papo, trocar ideia lá. E aí como eu disse, vou trazer algumas histórias para vocês. Assim que eu terminei a faculdade, eu fui servir a aeronáutica em São José dos Campos, no CTA. E já tinha passado na prova de residência, né? E já estava certo que eu ia para fazer GO, no departamento aí de GO. E um dia eu estava lá de plantão de manhã, plantão de porta, né? E o CTA em São José dos Campos tem um hospitalzinho pequeno, mas atende toda a população militar e a civil que trabalha dentro do CTA, que é o Centro Técnico Aeroespacial. E recebi uma paciente de 32 semanas com contração. O pessoal sabia que eu ia fazer GO, né, e falava assim, mas aquele caso lá é para você precisa lá ver aquilo lá, né, você me dá uma mão aqui? Eu vou, não tem problema, vamos lá. Examinei, era uma paciente com 3, 4 contrações em 10 minutos, exame de toque, 3 centímetros fino, né, então era um trabalho de parto pré-termo, né, e eu mesmo com toda a inexperiência, né, eu era recém-egresso aí da nossa gloriosa, eu falei, não, isso aqui precisa internar. Chamei o ginecologista obstetra de plantão. E ele demorou um pouquinho, 1h mais ou menos, né? Mas chegou lá e examinou a paciente. E falou, olha, ela está em trabalho de parto mesmo, né? Vai precisar encaminhar para o
o serviço de referência, para o hospital, porque aqui o nosso hospital pequeno aqui não dá conta, se nascer precisa de UTI neonatal, então. Eu já liguei lá na referência, no hospital, aqui em São José dos Campos mesmo, e ela vai para lá. E você faz o encaminhamento para mim, né? Faço, né? Fiz o encaminhamento. Só que ele já tinha demorado, como eu disse, 1 hora para chegar, né? Mais uma meia hora lá para avaliar, né? Eu resolvi fazer, eu fiz o encaminhamento e ele me falou, agora está 4 centímetros, né? Tá, fiz o encaminhamento. Vem a ambulância, deve ter demorado mais uma meia hora, tal. O paciente foi embora. Chegou lá, né? Aliás, passou um tempo, recebi um telefonema, né? Telefonema para o doutor Hermes. Peguei o telefone, alguém lá do outro lado falou assim, senhor que é o doutor Hermes? Você que é o Hermes? Não, você que é o Hermes? Falei, sou eu. Então, aqui é fulano, né? Eu sou colega seu, e eu queria te dar um toque. Você que encaminhou essa paciente aqui? Falei, fui eu. Falei, você que examinou? Falei, examinei no começo, mas depois foi um outro obstetra que examinou, né? Falou, então, chegou nascendo aqui, viu? Nasceu na porta. Então, estava 3, 4 centímetros mesmo? Falei assim, o obstetra falou para mim que estava. Falei, mas então não foi você? Falei, não, mas eu atendi foi primeiro, não foi depois. Na hora do encaminhamento não foi você? Não. Mas foi você que assinou, tá aqui o seu nome. Aqui, não é o seu nome? É Hermes aqui? Né? Falei, Mas aí falou, mas aí você assinou um documento, você fez um documento que não foi você que examinou? Ou você está correndo risco, rapaz? Falei, eu estou te ligando porque eu vi o seu CRM é novo, né? Na época era novo, né? Eu tinha acabado de tirar, né? Agora tá velho, né? Mas na época era novo. Eu vi seu CRM e eu estou ligando para você para te dar um toque. Se essa paciente tivesse nascido no caminho, meu amigo, você estava lascado, você nem veio com ela, né? E se assinou um papel que não era para você assinar, quem tinha que assinar, quem tinha que preencher era o obstetra, foi ele que encaminhou, né? Olha o risco que você correu, né? Então, eu tô te ligando para te dar um toque aí, eu sei que você é novo e tal. Olha só o que aconteceu, né? Eu tomei um sabão de um obstetra, com razão, porque eu preenchi o documento que não devia preencher, era outra pessoa que tinha que preencher esse documento aí, né? Então, perceba que o preenchimento de documento, ele é personalíssimo, né? Ele é da pessoa. Quem faz o ato, preenche o documento, tá? Sob pena de você assumir responsabilidade por algo que você não fez, né? Então, é um negócio seríssimo, né? E nessa aí, de assumir, eu vivi um outro caso, e agora não como ator principal do caso, né? Mas em processo judicial, uma história que não tem a ver com obstetrícia, mas tem a ver com documentação, por isso que eu trouxe aqui para vocês, negócio doido, né? Olha só, 10h30 da noite, um médico numa cidade do interior, bem pequena, não tão pequena, tinha 2 médicos de plantão, mas numa cidade do interior, recebeu um paciente que tinha acabado de sofrer um acidente automobilístico e estava com fratura das pernas, né? Fratura bilateral e uma delas exposta, fratura exposta, né? E ele atendeu esse paciente, anotou, então vamos pôr esse aí, eu sou o doutor João. O doutor João atendeu o paciente, anotou que era fratura exposta, tal, né? E ligou para o ortopedista de sobreaviso. Falou assim, olha, estou com um caso aqui, a fratura exposta, né? Fratura das 2 pernas, uma delas exposta. Falou assim, olha, esse caso não é para nós, não. Esse caso aí você precisa encaminhar para referência, né? Você precisa ir para o hospital. A referência, se eu não me engano, era Limeira, né? A cidade de Limeira. E então você liga lá. Então já 11 horas, meia da noite, o médico ligou lá na referência. Olha, precisa encaminhar o paciente aqui com fratura exposta. Falou, pois não, né? Você encaminha, faz aí, né? Ele começou a preencher lá um encaminhamento. O plantão estava meio que bombando, ele foi atender outras coisas, né? Ele fez o encaminhamento. E aí deu aquela história de revezar plantão. Né? Meia-noite, 1 hora, ele foi dar uma dormida. E outro médico assumiu. Esse outro médico, vamos chamar de Joaquim, né? O doutor Joaquim, assumiu o plantão à noite, né? O horário dele, digamos assim. E aí esse paciente está com dor. Doutor, esse paciente está com dor. Ele foi lá, prescreveu analgésico, então botou o carimbo dele. Chegou perto das 2h30 da manhã, o
paciente com a fratura exposta continuava lá. Aí veio a enfermeira e falou assim, doutor, esse paciente não foi ainda porque o doutor João, ele esqueceu de colocar no CROSS, né, no sistema, esse paciente, e precisa colocar no sistema. O senhor não coloca para a gente? Aí o doutor Joaquim, que estava lá acordado, foi lá e colocou no sistema, né, o caso, e aí pegou o encaminhamento, viu que não tinha a assinatura do primeiro médico e a carimba, ele foi lá e carimbou, né? Carimbou. E aí pôs no sistema. Isso já era perto das 3 da manhã. Demorou mais algumas horas, 6 horas da manhã, né, o primeiro médico viu que o paciente não tinha ido ainda. Falou, pô, passou a madrugada inteira aqui e não foi. O ortopedista de plantão, que estava chegando já também, para passar visita nos seus casos e depois operar, né, viu também que estava lá, falando, como isso? E aí ele viu que o caso era grave, e anotou lá, né, não foi me passada a gravidade do caso, não sei o que, ele começou a ficar preocupado. E aí foi para Limeira. Chegando lá em Limeira, a pessoa que recebeu esse caso, canetou tudo no prontuário, de que era fratura exposta, que tinha grama, que tinha sujeira, sujidade e tal, que não tinha feito curativo prévio, assim, lavagem do foco de fratura, essa coisa toda. Operou o paciente, esse paciente passou a ter complicação uma atrás da outra, né, retardo de consolidação, osteomielite, encurtamento, teve que fazer um monte de procedimento, aquela gaiola de Lizarov, um sofrimento atroz, e ele teve lá sequelas graves dessa fratura. Resolveu processar os médicos que o atenderam primeiro. Quem que você acha que ele processou? O médico que atendeu ou o médico que preencheu o documento? Né? O médico que atendeu e não fez o curativo que era necessário, a lavagem que era necessária, né? Não colocou no CROSS, não fez nada disso, ou aquele que preencheu, que foi lá e fez o encaminhamento. Processou o médico, fez o encaminhamento, não tinha nada a ver com o bagulho, né? Que não foi ele que atendeu no começo, não foi. Foi processado ele, o hospital, né? E o médico que foi o que atendeu primeiro não foi processado. Aí eu falei pro Joaquim, o processado, né? Falei, olha, não é você tem que chamar o outro médico lá também, né? Como é que vai fazer? Falei, mas eu não quero ter problema, né? Nós somos amigos também, né? E eu vou assumir isso aí. Eu falei, tudo bem, você pode assumir, mas você vai ver que pode ter problema. Falou, não, mas dá para justificar. Falei, não vai ser fácil, mas tudo bem, você que sabe. Foi para a perícia. Chegando na perícia, a perícia foi no IMESC, que é o Instituto de Medicina Social e Criminologia lá em São Paulo. Quem que estava lá? Um ortopedista egresso da nossa gloriosa, da minha turma de faculdade, e ele era o perito, né? Ele era o perito. Ele falou só assim para mim, mas isso aqui não tem jeito. Não, meu amigo, isso aqui é erro crasso. Como é que pode uma fratura exposta e a pessoa deixar 6, 7 horas sem nem fazer curativo, sem nem lavar, sem nada? O soro fisiológico e bacia tem em todo lugar, né? Então, não tem jeito. Isso aqui está errado. Eu não vou ter que lascar a tinta no laudo pericial. E foi o que ele fez. Estamos só esperando a sentença, porque esse cara vai ser condenado, não vai ter jeito. E condenado por quê? Porque ele fez algo errado, assim, porque ele não atendeu bem o paciente? Não, porque ele colocou o nome dele em documento que ele não devia ter colocado. Só por isso, né? E formalmente falando, ele nem vai conseguir cobrar do verdadeiro culpado. Então percebam que esses dois casinhos aí que a gente começou, que eu estou contando para vocês, é um caso clássico de situação em que você pode se dar mal porque seu nome está num documento que não devia estar, mesmo sem você ter feito nada. Fala, mas e trazendo para os tempos atuais, o que isso tem a ver? Tem a ver porque hoje em dia nós estamos com prontuários eletrônicos, né, nos hospitais. Prontuários eletrônicos protegidos, cujo acesso, né, a eles, né, é feito mediante senha. Cada um tem a sua. E aí o que a gente tem visto aí com frequência? É um médico utilizar a senha do outro para preencher formulário. Olha só que doideira, né? Às vezes o médico nem está no hospital, mas ele está preenchendo formalmente o documento. Olha que doido, né? Documento do qual
de atendimento do qual ele não participou. Olha o risco que ele está correndo. Veja que eu contei 2 casinhos, um meu, pessoal, que eu não cheguei a ser processado, mas corri risco se tivesse tido dano pro recém-nascido, né? E o outro que o médico foi processado e provavelmente vai ser condenado, ainda não acabou esse processo, né? E para a nossa realidade, hoje, essa questão do prontuário eletrônico é um perigo, né? Nós temos que tomar cuidado. Então, senha, por exemplo, é algo personalíssimo, você não pode passar para ninguém, porque isso aí amanhã pode te causar problema, né? Você vai ser surpreendido com o processo. Tomar cuidado para não deixar também acessos, né, abertos, né? Você logado lá no computador do hospital, do setor, do corredor, né, aberto para alguém ir lá e preencher e prescrever, eventualmente, em seu nome, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? Ok? Bom, 2 casinhos aí. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, que já que é bate-papo, né, eu vou deixar aberto, às vezes o pessoal quer trocar uma ideia, bater papo, né? Eu nem trouxe slide, é para isso mesmo. Vocês fiquem à vontade, pode interromper a qualquer momento, tá? Por exemplo, Hermes, no caso, se então esse negócio de usar a senha de outro e acontece uma coisa com um paciente, é aquela pessoa que está teoricamente logada e prescrevendo aquela medicação ou quimioterápica ou qualquer coisa para o paciente, é ela que vai responder a tudo o que acontece com aquele paciente. Sim, responder eu não tenho dúvida, sabe? Assim, quando da apuração das responsabilidades, né, numa eventual apuração em qualquer esfera, seja na esfera ética, na esfera civil, na esfera penal, eu não tenho dúvida que a pessoa vai ter que explicar, né? E o nome dela vai estar envolvido, né? Agora, se ao final, vocês estão me ouvindo bem ainda? Sim. Tá. Se ao final ficar provado que não, que foi um lapso e, na verdade, quem prescreveu foi outra pessoa, quem atendeu foi outra, aí tudo bem, pode até ser que ela não seja responsabilizada. Mas perceba que daí é um caminho muito grande para percorrer e pode ser que ele não consiga, ao final de um processo, demonstrar que não era ele, né? Como nesse caso aí que eu contei, da fratura, esse médico não vai conseguir demonstrar. Não vai conseguir demonstrar que não foi ele, né? Por exemplo, no sistema HC é complicado você demonstrar que outra pessoa prescreveu para você. E até fica estranho, por que essa pessoa prescreveu por você? Fica aquela, que mesmo que você não foi efetivamente quem prescreveu, você deixou que prescrevesse de alguma forma em algum momento, né? Sim. Agora, claro que num contexto de hospital-escola, como é o nosso, né, às vezes pode acontecer, né, nós somos uma equipe, né, uma equipe e as decisões são tomadas em equipe e, eventualmente, as condutas e as prescrições também são tomadas em equipe, né. Então, por exemplo, quem faz a cirurgia é o médico assistente, doutor fulano, que é o cirurgião principal, mas quem faz a descrição é o R2, é o R3, tudo bem, isso é bem possível. E quem faz a prescrição é o R1, né? Você vê que são 3 pessoas diferentes, preenchendo documentos diferentes, mas sobre o mesmo caso, estão na mesma equipe. Isso é perfeitamente demonstrável. Agora, o maior problema que eu vejo são acessos indevidos mesmo, né? De coisas sem... a pessoa que dá a senha para o outro, ou ficou logado lá numa situação que ele nem estava envolvido, aí é problemático. Aí é complicado. Pode ser responsabilizado por algo que não fez. Oi, Hermes, tudo bem? Erci. Oi, Erci. Uma situação que eu vejo muito comum no hospital é que os residentes eles estão com acesso bloqueado, né, por alguma pendência. E é muito comum eles usarem a senha um do outro, viu, Carol? Isso eu vejo quase todo ambulatório, é uma coisa que a gente precisava reforçar com eles. Essa questão de bloqueado, né, é de longa data, né, de décadas. Eu lembro que e é décadas mesmo, né, porque eu lembro quando eu prescrevi, a gente já prescrevia no sistema, e quando tinha pendência no SAMI, né, o sistema bloqueava para prescrever. Hoje deve bloquear para tudo, né, você não deve andar, você não deve respirar mais dentro do hospital quando você tem alguma pendência, né. Aí eu lembro que o preceptor da época da residência, né, falava assim para a gente, que o que mais dava problema era deixar para preencher depois a ficha operatória,
Nossa senhora, isso dava um problemaço, né? E aí o preceptor disse assim para a gente, assim, ó, põe uma coisa na cabeça de vocês, o ato operatório não acaba com o curativo, né? Não é se você fez o curativo, acabou a cirurgia. Não, não acabou. O ato operatório, ele acaba com a descrição do procedimento e a prescrição. Acaba aí. Então, você não para nada, né? Sempre, você não vai fazer outra coisa. Você terminou o curativo, você vai descrever, e só depois você vai fazer outra coisa, né? Porque descrever e prescrever é tão importante quanto fazer o curativo. Então, do ponto de vista formal, né? Então, você vai lá. E isso aí calou fundo na minha alma, né? Porque eu tinha alguns problemas com o SAM e resolvi fazer desse jeito como foi me ensinar, né? E aí a coisa começou a andar melhor. Então, isso é um problema mesmo, Marci. Os residentes precisam correr primeiro, para não tentar deixar pendência, né? E segundo, para corrigir, para ter seu acesso garantido depois, né? Ô Hermes, desculpa a minha internet aqui. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, porque, na verdade, a gente tem uma questão institucional, principalmente no começo do ano, porque o residente chega, ele não... muitas vezes eles vêm, aqueles que vêm logo no início, eles já têm o tempo para fazer os cursos e terem acesso ao sistema de maneira irrestrita. Mas aqueles que são chamados, eventualmente, logo após o início da residência, eles já começam a residência e muitas vezes eles ainda não têm tempo hábil para fazer o curso, para fazer não sei o quê, e são colocados na atividade prática logo de início. E não têm acesso ao sistema, porque o sistema HC ele exige que os residentes façam aqueles cursos de prescrição, curso de ética, curso de... E muitas vezes eles acabam... a única maneira deles registrarem no prontuário eletrônico o atendimento deles é realmente usando a senha de outras pessoas. Que pode ser o preceptor, né, que está no ambulatório, ele pode usar a senha do docente ou do médico assistente que está no ambulatório, ou, eventualmente, o que eles mais fazem é esse uso indevido da senha do residente do lado, né? O cara empresta a senha ou entra no sistema, o cara registra, e fica o registro lá no nome daquela pessoa. Como que a gente consegue resolver isso a ponto de oferecer para o residente, de maneira ideal, o registro no prontuário eletrônico? Nós temos um problema aí mais administrativo do que ético, né? Do que ético legal nessa história aí, né? É claro que eu não sei quanto tempo demora para isso aí ser consolidado uma vez o residente chegando depois, né? Numa segunda leva, não chegou no começo, não sei quanto tempo isso demora, né? É claro que, como eu disse, é um hospital escola, e se isso é feito dentro da própria equipe que discutiu os casos, né, ali, e ele faz com a senha, por exemplo, do R2, mas ele participou também do caso, né, ou do assistente, e foi o assistente que discutiu. E aí eu não veria problemas, né, quanto a isso, porque poderia colocar o nome dele lá, mas o registro, o nome dele, de que ele estava participando do procedimento ou do atendimento. E na senha do preceptor, do médico assistente, que discutiu o caso. Essa é a situação ideal para contornar esse problema. Eu não vejo outro, porque, de fato, quando coloca na senha de alguém que não participou do caso, esse alguém, se tiver algum problema, ele pode ser responsabilizado, ou, no mínimo, vai fazer parte de uma apuração. Então, é um perigo. Eu vejo que, então, fazer com que o documento seja produzido apenas pelas pessoas que participaram é um ponto, e o outro é agilizar o máximo possível para que esse residente novo tenha a sua senha, né, para poder ele mesmo poder fazer seus registros. Fora isso, Júlia, eu não consigo imaginar, pelo menos agora, no primeiro momento, uma saída, né, para essa situação. Eu acho Mas que colocar no sistema... o Caio, eu não estou conseguindo ver quem levanta a mão aqui, porque eu estou no celular, não estou conseguindo... Estou usando a minha internet, não consegui. A Alessandra agora acho que levantou a mão também. Mas eu acho que essa solução que você deu, eu acho que ela é possível, né? Porque você está colocando no nome da pessoa
que orientou a condução do caso, né? Eu acho que resolve o problema. Não é o que eles fazem, não, né? Eles usam o nome de residente que geralmente não está nem no ambulatório, não está nem naquele setor, naquele momento. É o que eles fazem. Acho que o Caio levantou a mão primeiro. Sim, bom dia, gente. Bom dia, Hermes, tudo bom? Bom dia. Queria fazer um comentário e na sequência uma pergunta. Do comentário é sobre a questão aí do SAMI acionar médicos para revisar prontuário, para fazer correções, preencher algum formulário que não foi adequadamente ou nem preenchido foi. Esse é um trabalho, vamos dizer, corretivo, mas que ele tem um enfoque muito mais preventivo, né? Seria uma forma de apontar ao médico os erros mais frequentes que ele comete para que ele preste mais atenção nas anotações futuras. Né? Então, quando a gente tem uma recorrência muito grande, é um sinal de que está tendo uma falha muito intensa no dia a dia das anotações. E isso vai expondo o médico e a instituição a uma documentação inadequada. O outro questionamento, Hermes, é do ponto de vista jurídico. Imagina a situação em que o médico deixou para preencher a ficha operatória no dia seguinte. Atrasou a cirurgia, terminou aí às 7h30 da noite, era para eu ir embora às 7h, deixei para fazer amanhã cedo. Chego mais cedo e faço. Nessa noite, nessa madrugada, você tinha feito uma esterectomia no fim do dia, paciente sangra, choca, precisa ser reabordada pela equipe de plantão. E aí você chega no dia seguinte, todo serelepe para fazer a ficha, e tem que fazer uma ficha de uma cirurgia supostamente sem intercorrências, sendo que teve. Como que fica essa defesa do profissional depois se tem um litígio, para ele mostrar? Porque hoje no sistema eletrônico sai com data e horário que você fez a ficha. Como que ele se safa dessa? Esse é um caso aí hipotético que você colocou, mas perfeitamente possível de acontecer, né? E como é que fica a defesa dessa pessoa? Fica uma defesa manca, né? Fica uma defesa manca, e às vezes até sem defesa, na dependência de quem encontra do outro lado para te acusar, né? Então, isso é um perigo. Para você ter uma ideia, às vezes a gente discute a anotação, por exemplo, em sala de parto, né? Porque quando a gente vai olhar os protocolos, né? Queira ou não queira, na hora de se discutir o que se foi feito de forma correta ou não, as pessoas vão no protocolo, né? Então, vai lá no protocolo. O que o protocolo exige? Então, por exemplo, está lá no protocolo que precisa auscultar o BCF de 5 em 5 minutos no expulsivo, tá? E aí o médico até faz, pode até fazer lá na sala de parto de 5 em 5 minutos, mas ele tira a luva e vai lá anotar de 5 em 5 minutos? Não tem jeito. Assim, então ele vai preencher tudo isso depois que nascer, isso vai dar mais ou menos depois de 1 hora e meia, se tiver fisiorrafia, essa coisa toda, aí ele vai lá e preenche tudo, né, de 5 em 5 minutos, como é que estava. É o ideal? Não, o ideal era que ele tivesse preenchido a cada 5 minutos mesmo, né, esse é o ideal. Numa equipe, talvez até consiga, porque você está no hospital escola, você tem uma equipe, então você tem alguém na sala de parto, na sala de parto tem o R1, tem o doutorando, o R2, vai lá escutando e vai preenchendo, porque essa é a situação ideal. O preenchimento logo após o ocorrido, né? Se você perde essa oportunidade e acontece a complicação depois, né? Alguém vai dizer que aquele documento não tem validade, que não tem credibilidade, porque você inventou aquilo para justificar uma complicação posterior, tá? Então, Caio, você colocou aí um exemplo que é hipotético, mas é perfeitamente possível, né, dos perigos da gente deixar para preencher no outro dia. Ainda mais se isso for feito rotineiramente, né, como prática habitual. Perigo, tanto para a instituição quanto para o próprio médico, né? Não tenho dúvida disso. Obrigado, Hermes. Acho que o professor Hélio estava também com a mão levantada, né, professor Carrara? Sim, bom dia. Bom dia. E foi interessante a pergunta do Caio, porque a minha dúvida vai no mesmo caminho. Por exemplo, várias vezes nós estamos fazendo a consulta e o sistema fica inoperante. E, obrigatoriamente, nós temos que preencher num tempo diferente daquele da consulta. Usualmente, eu começo a descrição fazendo uma ressalva, tipo,
prontuário preenchido em tal data, que é diferente da consulta, devido a causa qualquer. Muitas vezes, a maioria delas é por inoperância do sistema. E qual a validade legal dessa ressalva colocada no início do atendimento, que eu procuro fazer para deixar claro o porquê da diferença de datas? A princípio, né, o prontuário tem presunção de veracidade, né, porque o que acontece? Às vezes a gente vê alguns advogados alegarem o seguinte: olha, esse é um documento unilateral que o paciente não participou, então o médico pode escrever o que ele bem entender ali, e então isso não pode ser considerado como prova, né? Mas, na verdade, o prontuário é a única prova que a gente tem para conseguir demonstrar as coisas. Então, ele acaba tendo validade. Aí, quando você faz uma ressalva dessa, olha, eu não preenchi no momento adequado porque tinha uma circunstância que alheia à minha vontade, que me obrigou a fazer dessa forma, isso também tem presunção de veracidade, tá? Então, existe, sim, uma validade muito grande. Pior, e muito pior seria se não fizesse essa ressalva, né? Eu vou lá, faço depois e não explico por que eu fiz depois, tá? Ou bem depois, tá? Então, eu acho que é saudável que se escreva, sim, uma justificativa, se essa justificativa existir mesmo. Acho que vale a pena. Ok, obrigado, Hermes. Imagina. O Hermes, eu tenho uma pergunta para você. Eu queria, primeiro, né, saudade desses papos com você de ética aí, que a gente às vezes ficava um tempão conversando sobre isso, e faz tempo que eu não te vejo pessoalmente. Me preocupa muito a história no plantão, às vezes o residente, e eu vejo da seguinte forma: ele não faz isso com maldade, de jeito nenhum. É a correria do plantão, e às vezes ele faz alguma coisa, por exemplo, lauda uma cardiotocografia, e coloca doutor fulano mais professora Alessandra, tá? E eu não vi aquela cardiotoco. Eu acho que tem dois problemas aí. Primeiro problema é ético. Meu nome está numa coisa na qual eu não participei. Então, isso me preocupa, legalmente falando. E a segunda coisa é o caráter formativo desse residente. Porque quando ele não mostra para mim, bota lá e toma conduta, você está fazendo o correto, né? Levando em consideração que ele é um ser humano em aprendizado. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa história de fazer uma coisa e colocar o nome de outra pessoa, mesmo que seja assim, a pessoa esteja presente no ambiente, seja o professor, seja o contratado, seja o chefe ali, sem que ele veja o que ele fez. Como que essa pessoa responde caso ocorra algum problema legal? Essa é uma preocupação muito pertinente, né, e dos preceptores, né, nem se fala, né, eu falo que das grandes responsabilidades da preceptoria, da assistência, né, é essa, a gente acaba assumindo a atuação das pessoas que estão sob nossa vigilância, sob nosso ensino, né, então esse é complicado. Eu lembro, pra vocês terem uma ideia, essa questão de fazer as coisas e não avisar o contratado, quando, na minha época, muitos de nós aqui, nós somos contemporâneos, né? Não sei se vocês lembram, teve um residente na Mater, num plantão noturno, né? Que ele passou um fórceps, um R2, passou um fórceps e não avisou o contratado. Ele passou o fórceps, né? E saiu tudo bem, né? Não teve problema nenhum, teve ótimo. E aí, quando ele foi chamado a atenção, ele falou assim, não, mas eu tinha segurança, saiu tudo bem, né? E então, por isso que eu não chamei, estava tranquilo, era um force tranquilo, né? Eu vi ali, já tirei, não quis chamar, né? E, só que estava lá no prontuário, né? R2 fulano mais doutor fulano. E o doutor fulano nem ficou sabendo que ele passou um force, né? Então, tudo bem, mas deu tudo certo. Mas se não tivesse dado, né? Se não tivesse dado, o que ia acontecer? Né? E aí, claro, nós estamos falando de 2 décadas, né, de diferença, aí, talvez até um pouco mais. Um pouco mais, né? Mas a coisa evoluiu, né? E cada vez mais nós temos
que os atos dos residentes que estão em formação, eles estão quase sempre ou sempre sendo discutidos, e é isso que é necessário, né? E aí, no que diz respeito especificamente a cardiotóxico, né, isso é também verdadeiro, né? Quando coloca lá que discutiu, a pessoa, formalmente falando, ela discutiu, e aí ela vai acabar podendo ser responsabilizada, né? E isso a cardiotocografia é um calcanhar de Aquiles, né? Eu tenho pego alguns casos justamente de problemas com a interpretação da cardiotocografia, porque é uma coisa que pode até parecer fácil, né? Mas não é, tem situações muito, às vezes, limítrofes, né? E situações que enganam, né? Eu estou vendo aqui que o nosso Google Meet, eu acho que sofreu alguma diferença aí de ontem para hoje, ou eu atualizei aqui. Não, foi sim, mudou o layout. Mudou o layout. E eu estou procurando aqui como é que eu faço para apresentar um negócio, né? Ah, deve ser os 3 pontinhos, será que não? Não, do lado. Apresentar agora. Do lado da mão, Hermes. Tem um quadradinho com uma seta. Isso. Eu falei que não ia apresentar nada, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para ver se... Só para ilustrar isso que eu estou falando para vocês. Deixa eu ver se eu acho. Vocês vão me falando se vai aparecer. Vamos ver. Ô, Hermes, enquanto você procura aí, deixa eu só complementar o que eu falei. Eu quero saber qual é o valor, por exemplo, se houver um processo sobre, num caso onde tem lá seu nome e você não participou, qual é o valor de você dizer, meu nome está aqui, mas eu não participei, eu não vi isso? Pois é, a pergunta é boa, porque assim, toda vez que tem várias pessoas no processo, vamos supor que o médico, só exemplificando, viu, Alessandra, você estava de plantão, né, você era chefe, o seu R1 estava de plantão, e o seu R2 também, e tá lá que o R1 dispensou sozinho com a cardiotóxica daquele jeito e teve algum problema depois, mas colocou seu nome. Se no processo vai o seu nome do R1, se você brigar dentro do processo e falar assim, não, a responsabilidade não é minha porque eu não fui avisado, a responsabilidade é só do outro, alguém pode dizer assim, peraí, mas você não precisa ser avisado, você tinha que estar lá em loco, é seu dever de vigilância. Isso do ponto de vista civil, né? Veja bem, responsabilidade em processo punitivo, ela é pessoal. Então, provavelmente, na esfera ética e na esfera penal, o médico até conseguiria dizer, olha, não fui eu que fiz, foi a outra pessoa, e aí consegue provar isso, às vezes, até testemunho, por meio de testemunha, ou, às vezes, o próprio residente assume e diz, olha, realmente, né, não fiz, e aí ele sofre a punição, só ele sofreria a punição se conseguir demonstrar. Agora, na esfera civil, que é indenizatório, existe a questão da responsabilidade solidária, né? Então, se eu estou de chefe de plantão e aquilo aconteceu sob a minha responsabilidade, não se discute tanto essa questão, sabe? Exatamente quem fez o quê. Você acaba respondendo solidariamente, né? Então, claro, caso concreto é caso concreto, mas existe um risco aí de responder solidariamente, né? Mesmo não tendo feito, só pelo fato do seu nome estar lá, ou até só pelo fato de ser o responsável, né, por aquilo. Então, eis o tamanho da responsabilidade. Não é para assustar não, viu, Alessandro? Mas é só para esclarecer e deixar todo mundo ciente, né, dessa questão. Obrigada. Mas deixa eu mostrar esse casinho aqui para vocês. Apareceu, né, uma tela branca aí, né? Isso. Apareceu uma tela branca. Olha só, chegou a paciente na maternidade, não é nosso, 39 semanas, né? A queixa, primigesta, a queixa dela era desconforto embaixo do ventre, era isso que está no prontuário, né? Desconforto. Ao exame era uma polpa de dilatação no toque. Eu não sei por que motivo ela resolveu fazer uma cardiotocografia, não ficou bem claro para mim. E a cardiotografia era essa aí, né? Dá para ver? Péssima. Tá. Péssima? Péssima. Pois é. Eu imagino que pela hipervariabilidade, né? Uma coisa... Isso. Mas vê que está marcado embaixo as movimentações fetais. Parece que movimenta bastante, né? E aí, o que a obstetra viu? Falou assim, isso aí é aceleração transitória porque está mexendo bastante. Né? Deu alta.
Falou que era uma cartografia categoria 1, mexendo bastante. 4 horas depois, volta, né? Aí já volta com bolsa rota, mecônio. Vai fazer o cardiotoque, olha como é que tá. Né? Leva para cesárea de urgência, mecônio espesso, Apgar 1 e 1, óbito em 20 minutos do RN. Né? Ou seja, o que aconteceu aqui? Ela interpretou errado, né, a cardiotografia. E era obstetra já, não era residente. Né? Então percebam que... aí você vai dizer, mas por que ela interpretou errado? Não sei, às vezes o plantão estava cheio, ela olhou, viu um monte de movimentação, né? Viu ali o que ela julgou que parecia aceleração transitória e passou batido, né? Sei lá. Mas perceba que isso pode acontecer com pessoas inexperientes, pode acontecer com gente em formação, pode acontecer, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, os residentes, né, que estão em formação, tomar cuidado com interpretação de cardiotoque, né, e liberar sem mostrar para alguém um pouco mais experiente, né? Isso é um problemaço. O professor Geraldo que levantou a mão também. Aí a gente aproveita e faz a deixa aqui, professor Geraldo. Você está sem microfone, professor. Esse é o erro do século, é o engano do século, a armadilha do século, é o microfone desligado. Bom, mas o que eu disse com o microfone fechado é agradecer, né? Agradecer ao Júlio, agradecer a presença de todos vocês, especialmente o Hermes, né? Hermes é uma pessoa fabulosa, tem nos ajudado muito, diferenciadíssimo, 2 formações, um campo complementar extremamente necessário, né? E eu tenho prazer, talvez, eu vejo o Hermes mais que vocês, que a grande maioria. Nós estivemos juntos na última sexta-feira, no evento da Liga, da Liga de Medicina Legal, que ele é o tutor, e eu fui ajudar os meninos da Liga com uma aula. Então, nós nos vimos, né? De longe, mas nos vimos. Mas eu quero agradecer a sua vinda aqui, sempre, né? Sempre você soma muito, mas você dá uma sustentação para a minha visita no CO todos os dias, onde eu falo, e a gente vai ficando velho, o pessoal vai ficando, o cara é muito aborrecido, mas não falo mentiras lá. Quando eu digo, olha, essa tarefa, a expressão, essa tarefa é do time que sai, não é? Sabe aquele plantão, todo mundo morto, mas tem uma descrição cirúrgica? Ah, faz a descrição para mim. Antigamente fazia bastante. O Rui colocou aqui que antigamente fazia muita coisa. Nos últimos 20 anos, os aspectos éticos e legais na assistência médica talvez tenham evoluído um tanto de anos que eu nem sei dimensionar. O tanto que evoluiu, o tanto que colocou as coisas no lugar certo. Não é que ficou mais aborrecido, não. Simplesmente ajeitou para colocar no lugar certo. Então, na visita, eu digo, essa é a expressão. Essa é do time que sai. Vocês não podem ir embora antes de completar. Porque terceirizar informação será, com certeza, eu não sei quando não, mas será o crime da década. Será avaliado assim, como o crime da década. Por quê? Porque a Alessandra colocou meu nome numa coisa que eu não vi. Isso, gente, começa a buscar uma série de alterações e de processos. Isso entra numa vibe sem fim. Então, é preciso que a gente tenha consciência de que eu não posso terceirizar a informação falada para a família e nem, muito menos, a informação escrita. Essa terceirização é muito, muito danosa. Então, a sua fala de hoje, Hermes, ela validou a visita. Que não precisava ser eu. Não precisa ser eu. É quem assumir que a visita é necessária e que precisa de olhar mesmo. Porque tem coisa que não pode olhar no outro dia. O outro dia, it's too late. Tem algumas coisas que tem que ser no cheiro da pólvora, na fumaça do tiro.
Então, eu queria falar desse negócio da visita. A questão da equipe, do trabalho em equipe, nós temos uma prerrogativa do hospital universitário. No tempo que eu fiquei no CRM, a gente considerava isso. Talvez na esfera legal não se considere com a mesma tranquilidade que o CRM ele avalia, né? Que é uma equipe que entende que um faz uma atividade, o outro escreve, isso é considerado. Só que quando começa a ter abuso do caso, quem está julgando lá no CRM também, olha, quando você vê que isso aqui extrapola aquela prerrogativa de um trabalho, de um serviço universitário, onde o serviço é desempenhado em equipe. Então, nós não podemos deixar perder, pegar essa dica que você deu, quando todo mundo trabalha, até de meio de um trabalho de parte pretermo, todo mundo, um faz o diagnóstico correto, o outro avalia a condição de colo, o outro começa a preencher o papel, é um trabalho de equipe, por isso que tem equipe. Então, isso nós não podemos perder, porque os abusos é que fazem as distorções, é que começa a criar regras para combater esse abuso, extrapolação desses critérios. Então, nós não podemos perder isso no hospital universitário. Falei da passagem do plantão, o registro. Quando nós começamos, a GO foi um dos últimos setores a adotar o prontuário eletrônico por uma série de ineficiências que até hoje não foram corrigidas. Então, nós temos problema com o prontuário eletrônico, é um avanço, não há como viver sem ele, mas nós ainda tropeçamos. Eu vi aqui o relato aqui no chat falando do Rio Grande do Sul, o melhor prontuário, que precisávamos copiar o prontuário do Rio Grande do Sul, lá do HC, do Hospital das Clínicas do Rio Grande do Sul. Mas é o que temos. E dentro do que temos, ele tem uma série de dificuldades. A sugestão para aquele que chega tarde e não tem tempo de ter o seu registro, de ter o seu número, né? Isso é uma questão administrativa, é falta de responsabilidade. Eu julgo assim. Por quê? O hospital não sabe disso, então ele tem que dar um registro provisório para essa pessoa. Ou, se não, o chefe. Agora, eu usar o registro de um colega residente, não é correto. Então, ou é o chefe que está com ele ali, ele está no ambulatório, usa a minha senha, está fazendo sob a minha responsabilidade. Mas o mais correto é o hospital se antever a isso. Ele sabe que isso é incorreto. Sabe que, sob todos os aspectos, isso é incorreto. Então, ele tem que dar um registro provisório. Como é que ele pode, ele mesmo, pedir ou consentir que se utilize o registro do outro? Então, é uma questão que realmente nós precisamos avaliar isso. Carol, eu lutei muito no início. Quando estava... Essa era uma das coisas que isso passou batido e morreu, né? Quando, não, a GO agora vai pegar, aceitou o prontuário eletrônico, e aí todo mundo... E isso aí ficou parado. Mas está errado. Está errado. Não há como nós justificarmos isso. Tampar o sol com a peneira. O dia que der uma zebra grande, aí nós vamos... o professor Geraldo falou isso lá atrás, né, 10 anos atrás. Então, o registro, a minha sugestão, Carol, é que faça, se for fazer no registro e não tiver no próximo ano, não tiver, é que faça no do chefe. Sou eu, está comigo no ambulatório? Vai no meu. A orientação tinha sido essa, por e-mail. Mas não é o que tá, não é o que houve, não foi o que houve. O nome da pessoa falando que está junto e não está, a Alessandra já chamou a atenção, isso aí também é uma coisa muito, muito curiosa. E falar da evolução. A evolução, o Rui falou aqui no chat. Tinha colega dele que fazia laqueadura e não contava para o chefe. E isso é completamente... Por isso que eu falei que evoluiu muito nos últimos 20 anos. Hoje, eu não consigo, eu acho que não existe. Existe coisas menores, mas as coisas maiores, eu acho que elas já não existem com essa intensidade. Mas elas existem. No prontuário antigo, era muito comum. Você faz a prescrição para mim. No prontuário antigo, no papel, eu vi isso muito. Na minha época, tinha muito. Plantão muito pesado, faz a descrição para mim.
E isso, felizmente, já foi passando, hoje já não existe isso mais, né? Eu acho que não existe, mas precisa ficar em cima. Vigilância constante. Eu falei isso numa conferência que eu dei para o CRM. Vigilância constante. Serviço de aprendizado e ensino tem que ter vigilância constante. Não pode baixar a guarda. Todos nós estamos em regime de ensino e aprendizado. Então, nós também aprendemos quando ensinamos, né? Você vê como é que é a evolução dos tempos, né? Não há como, a Alessandra, alguém falou aí, como você faz a avaliação de 5 em 5 minutos e anota no trabalho de parte, período expulsivo. Você vê como é a evolução. Sabe como é que é feito nos grandes serviços? Não estão no Brasil ainda. É gravação. Você fala, grava, tem um profissional que faz a decodificação depois. E depois você vai lá e só corrige. Então, nós ainda estamos, quando falamos de prontuário eletrônico, que nós falamos que o Rio Grande do Sul ainda é um exemplo para nós aqui, ainda é, mostrando que nós ainda estamos no nível inferior, mas quando nós vamos comparar com o mundo, nós ainda estamos mais distante ainda. É para desanimar? De maneira alguma. É para a gente lutar, para a gente melhorar. O prontuário eletrônico é uma arma de N gumes. Pode ser o meu maior amigo, e se não for tratado como amigo, pode se transformar no meu pior inimigo. É essa questão da anotação do prontuário. Te agradeço imensamente, Hermes. Você me ajuda na minha batalha diária com anotação do prontuário. Obrigado, gente. Obrigado, Júlio. Desculpe falar muito. Imagina que é isso, professor. Excelente. Hermes, pelo avançado da hora aqui, são quase 8h30, a gente precisa encerrar, mas eu queria agradecer muito a sua explanação, foi excelente. A gente está inaugurando uma série de reuniões do departamento. No segundo semestre, o Hermes tem um compromisso comigo de rodiziar junto com a gente, com os setores. Então, a cada 5 semanas, nós vamos ter uma palestra sobre ética no segundo semestre, do Hermes ou de alguém da equipe que ele indicar. E acho que vai ser muito produtivo para o departamento, para os residentes e para todos nós, de uma maneira geral, uma abordagem do ponto de vista ético, de preenchimento de prontuário e de comprometimento com o sistema. Hermes, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, foi excelente. Queria agradecer em meu nome, em nome do departamento, a tua disponibilidade. E encerrar, então, a reunião. Não sei se, Hermes, você quer fechar aí com algum comentário? Não, só quero agradecer também a oportunidade. É um prazer, na verdade, viu, Júlia? Esse compromisso nosso de rodiziar é um prazer. Eu falo que é o seguinte, falar de ética estando atrás do balcão é muito fácil. Eu estou atrás da escrivaninha, né? Não estou mais na linha de frente, né? E é um perigo ficar só atrás da escrivaninha sem, no mínimo, discutir os casos com quem está na linha de frente, né? Então, na verdade, essa oportunidade, para mim, é única, sabe? Porque aí vocês me corrigem alguns rumos, às vezes eu chego aqui e falo alguma coisa, aí um amigo, porque isso aí é coisa de amigo, né? Diz, hoje em dia não está bem assim, sabe? Eu vi um caso que foi diferente. Nossa, a gente aprende. Então, a minha expectativa quando participo desse tipo de atividade não é vir aqui transmitir conhecimento, não, é compartilhar, né? É compartilhar, aprender. Então, é muito legal, eu agradeço. Bom dia a todos. Obrigado, gente. Abraço a todos, boa semana a todos. Obrigado, Hermes. Abraço. Obrigada, Hermes.